tarde, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saudar-lhes dizendo: Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, como eu faço todos os dias, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer-lhes a paz do Senhor. Você que está agora nos assistindo pela live, estamos transmitindo através do Instagram, estamos transmitindo através do Facebook, com áudio de primeira qualidade. Mas aqui que está um pouco diferente, viu, Paulo? Está meio estranho aqui. Mas vamos lá, agora acho que ficou melhor. Isso, agora acho que ficou melhor. Não é? Muito bem, muito bem. Nós estamos transmitindo através do Instagram, estamos transmitindo através do Facebook. Entra aí no Instagram, @Teológica Vida, Facebook, Teológica Vida. Acho que daqui a pouco está compartilhado também no meu perfil, não é? E você pode copiar os links e compartilhar. Copia os links e compartilha. Nós vamos trabalhando com vocês durante 55 minutinhos, ensinando a santa, poderosa palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, vem conosco. Diga para as pessoas: começou a sala de aula na Rádio Musical FM. Começou a sala de aula da Faculdade Teológica Vida. Agora, no segundo tempo, no segundo programa, nós vamos transmitir com o pastor Jamierson Oliveira mais uma aula na Teológica Vida, dessa feita às 16 horas, no programa da segunda edição. Teremos um tema específico, Isso aí acontece, irmãos, de vez em quando há uns brancos que o pessoal fica falando comigo fora do estúdio, do outro lado do aquário, né? Então eu tenho que dar atenção a todo mundo. Mas tranquilo. Comigo, hoje trabalhando a Carlinha, também o Paulo, e nós vamos começar. Comigo hoje, abrilhantando o programa, está o pastor Gessé Odilon. Pastor Gessé, a paz do Senhor. Reirene tu Kyrio. Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel, a paz do Senhor a toda a equipe aqui da Rádio Musical e aos ouvintes. Que seja um programa abençoado. É uma honra estar aqui ao lado do pastor Roberto Cruvinel, um dos maiores ensinadores de São Paulo, acredito, um dos maiores ensinadores do Brasil. E estar aqui é uma bênção, espero poder contribuir com o programa teológico hoje. Bondade sua, meu irmão, bondade sua. Nós vamos trabalhar. Quer mandar uma mensagem para nós no WhatsApp? Anota o WhatsApp da rádio, anote o WhatsApp do programa agora, 93339-7799. Você pode mandar uma pergunta, para nós, 93339-7799. Você pode também enviar a sua pergunta pelo Instagram. Eu estou com o Instagram aberto aqui. Gostaria que você marcasse as pessoas aqui, marque as pessoas. O Instagram, você pode mandar diretamente na Teológica Vida e eu vou observar a sua mensagem. Também você pode colocar no Facebook da rádio, obviamente, o Facebook da escola, Teológica Vida, tá ok? Então vamos lá, vamos trabalhar. Pastor Gessé Odilon, o Zeu pergunta: na Bíblia grega tem o texto de Marcos 16:18? Bom, existe aí uma polêmica nesse texto, né? Em alguns outros da Bíblia, por quê? Depende de qual texto grego vai ser realizada essa pesquisa, porque existem vários textos gregos, tá? É bom o estudante da Bíblia entender isso. Existem, pelo menos, considerados como manuscritos mesmo, mais de 5.000. Porém, para efeitos de estudo, na aula de bibliologia, você vai ver que são 3 os manuscritos principais, que são sináticos, que são até chamados de manuscritos Aleph, em referência à primeira letra do alfabeto hebraico. Os manuscritos que são os alexandrinos e os manuscritos sináticos, alexandrinos e vaticanos. Esses 3 manuscritos são os principais, porque são os mais antigos. Nesses daí,
alguns trechos não são encontrados. Por exemplo, este. No entanto, há uma gama de outros milhares de manuscritos que contém. O que o irmão deve entender é que esse texto se harmoniza com a realidade bíblica, se harmoniza com o contexto imediato aí. Então, o fato de em alguns manuscritos não constar, não invalida a mensagem do mesmo. Existe um texto que é o texto Receptus, não sei se é esse que o pastor Roberto Cruz. Não, esse aqui são os textos críticos. Esse aqui é o Nestlé Ellen de 28ª edição. Então, no textos Receptus da Bíblia, muitas vezes eles conseguem encontrar esses trechos faltantes, tanto no Vaticanos quanto Sináticos ou Alexandrinos, que explica a razão de nós termos esse texto na nossa Bíblia hoje. No texto que eu tenho aqui, só tem um trecho entre colchetes, cai em tais, hersim, e não muda especificamente nada, o texto está aqui, não é? Não tem dificuldade de mudança de doutrina. Eu fico preocupado, pastor, com uma série de irmãos que querem inquietar o povo, dizendo que a Bíblia não é exatamente a Bíblia, não é? E dizendo que Deus não foi poderoso para fazer chegar até nós o texto sagrado. E muitas vezes quem fala isso não tem o menor conhecimento de crítica textual, não tem conhecimento, não é? Não tem conhecimento, não tem conhecimento não sabe nem exatamente o que está falando, ouviu dizer, ou aprendeu no Google, ou alguma coisa, alguém que, às vezes tem pessoas que vêm até de rodear a terra, não são ligados a nenhuma universidade, nenhuma faculdade, nenhuma igreja, nada, mas querem inquietar as pessoas através de publicações na internet. E esses textos, como disse o pastor Gessé, não modifica de forma nenhuma, de nenhuma forma, a questão doutrinária, não é? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Abra sua Bíblia aí em Romanos, pastor pode ir. Romanos 8? Romanos 8.1. Romanos 8.1. Você está na qual versão? Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Então vamos lá, Nova Almeida atualizada. Aliás, essa Bíblia que você comprou aí é bonita, mas... Chamam de NAA, né? Eu gostei dessa Bíblia. 8.1. Isso. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e a minha Bíblia tem um ponto. Tá certinho aqui, esse áudio aqui, tá legal? Tá? Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou? Na minha Bíblia acabou. Mas na versão corrigida, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. No Nestlé Allen diz assim, né? Uden ara nin catacrima tois em Cristo Jesus. Só, em Cristo Jesus. Em Cristo é um locativo, tá, irmãos? E para. Então, por quê? Quem não vive segundo agora, qual é o texto que está correto? A corrigida ou a atualizada? Atualizada, ela é baseada nos críticos, e a corrigida é baseada no texto Receptus. Mas aí, pastor, e aí? Aquele texto de Apocalipse, quem tirar alguma coisa, será colocar... Tirado. Agora veja o versículo 4. Versículo 4 de Romanos 8. A fim de que da exigência da lei se cumprisse em nós e não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso, quer dizer, encatá sarca peripantusim, alá catapneuma, quer dizer, sarca de sarques, de carne. Então, na verdade, no Receptus, o versículo 4, porque não tinha versículos na época, exatamente. não tinha havia muitas abreviações, havia, por exemplo, não havia espaço, né? Era cursiva uncial os manuscritos, e aí, enquanto um ditava, o outro copiou o versículo, a parte do versículo 4 no versículo 1, que não muda em nada, porque quem como diz o texto, né? Como diz o texto de Romanos 1, quem está em Cristo, que vive em Cristo Jesus, não anda segundo a carne. Pronto, é verdade. Não é isso? Exatamente. Não é? O texto não invalida o outro, pelo contrário, eles são complementares e exatamente se encaixam dentro do contexto imediato. Agora, no dia 7 de março, se Jesus me permitir, eu vou dar uma palestra sobre interpretação bíblica na Assembleia de Deus, ali no setor da Moca, sobre interpretação bíblica. Aliás, irmãos, eu tenho um DVD com 3 horas e meia sobre interpretação bíblica.
palestra falando sobre as questões de tradução. Tem umas traduções interessantes que vamos estudar. Agora, tem muita gente que fala as coisas e não tem conhecimento do que está dizendo. Você fala assim, então lê o texto grego. A pessoa não lê. Não lê. Por que você acha isso? Não, não sei, eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer não é teologia. Não é teologia. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá? Gente, daqui a pouco pega a caneta que eu quero falar com você, como você pode investir na sua vida. Daqui a pouco eu falo contigo, tá? Pastor, o Wilton pergunta, quem foi Melquisedeque com base em Hebreus 7,3? Bom, Hebreus 7,3, ele tem uma explicação sobre Melquisedeque. Enquanto eu vou achar esse texto aqui na Bíblia, já vale dizer que o nome Melquisedeque é um nome hebraico que significa Melech Tzedek. Melech em hebraico é rei e Tzedek é justiça. Por isso que é dito que ele é rei de justiça. Agora, o rei de justiça, Melquisedeque, era rei de uma cidade chamada Salém. E Salém vem de Shalom, que é paz. Por isso que a Bíblia trata ele como rei de justiça e rei de paz. Agora, quem é Melquisedeque? Vamos ao texto que a irmã citou, versículo 3. Versículo 2. Foi para ele Abraão e separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, é o que eu disse, Melquisedeque, e depois rei de Salém, porque Salém quer dizer Shalom e é paz, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou fim de dias, mas dado semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque, na tipologia bíblica, tipologia é uma parte da teologia que explica os elementos misteriosos da Bíblia. Melquisedeque é um homem que não tem genealogia na Bíblia. E não existe uma genealogia anterior e nenhuma descendência posterior. Então, nós acreditamos que Melquisedeque seja um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Um tipo que apontava para Cristo. Assim como Jesus é o rei da justiça e o rei de paz, assim como Jesus é o rei dos judeus, né? Acredita-se que ele era um tipo de Cristo. E por isso que ele abençoou Abraão e por isso que ele aceitou o dízimo. No Antigo Testamento, a teologia vai dizer que ele era um sacerdote e rei. Ele juntava dois ministérios. Então, por isso, nós acreditamos que ele seja um tipo de Cristo. Bom, eu quero dizer que nós estamos transmitindo através do Instagram. Você pode entrar agora no Instagram, @teologicavida, e fazer a sua pergunta, como o irmão fez essa pergunta, não é? Daqui a pouco eu vou fazer a leitura. Também pode entrar pelo Facebook, Teológica Vida no Facebook, aliás, e você pode mandar uma mensagem 93339-7799. Daqui a pouco eu vou falar como você pode investir na sua vida. Segura com a caneta na mão, daqui a instantes, ok? Daqui a instantes eu posso falar. Tem uma pergunta aqui no Instagram, irmão, que deixa eu ver aqui, cadê o meu irmão? Aqui. Bom, o pastor gostaria de saber se no alfabeto grego não tem a letra J, o nome de Jesus. Não tem a letra J, mas isso não invalida. O nome de Jesus começa com iota, Jesus Christos, né? O Ios Theos Soter, quer dizer, o acróstico. Posso falar um pouco também? Assim como no hebraico também não existe letra J. A letra correspondente é o Yod, mas existe a palavra Jerusalém, não existe? Jerusalém em hebraico é Yerushalayim. Israel, justamente. Então mesma coisa. Então é equivalente aí essa pergunta. Me sumiu aqui, meu irmão, o nome do irmão, acho que é João, me pergunta sobre o molinismo, está aqui através do Instagram. Bom, molinismo, eu para falar a verdade, conheço pouco sobre esse assunto, mas uma resposta imediata seria, é uma doutrina de um espanhol chamado Luís de Molina, por isso que é molinismo, do século XVI, e ele falava sobre o acordo entre a graça e o livre-arbítrio. Mas é um assunto que, na verdade, eu não conheço muito bem, pastor. Mas vamos compartilhar mais sobre isso aqui nos próximos programas. Bom, presta atenção, porque eu quero falar com vocês agora sobre a Faculdade Teológica Vida. Faculdade Teológica Vida. Ouvir, aprender, entender.
crescer, evoluir, ser transformado pela palavra e viver a vontade de Deus. Vida Teológica. Vamos continuar aqui. Pastor Gessel Dilon, pastor da Igreja Brasil para Cristo de Arujá, professor de teologia. O Benedito pergunta: qual a língua falada por Adão e Eva? Boa pergunta. Nós não temos condições de dizer qual a língua que Adão e Eva falavam. Os estudos linguísticos dizem que a língua mais antiga do mundo é a língua sumeriana. É a língua que era falada lá no centro do mundo mesmo, lá na Mesopotâmia, né? Na região ali próxima à Mesopotâmia. Se você pegar um mapa da pré-história, da história antiga, você vai encontrar lá a região entre rios, que hoje é o atual Iraque. E lá era falada essa língua sumeriana, já estruturada, como nós entendemos que uma língua deve ser, com seus verbos, flexões, adjetivos, enfim. Mas a essa pergunta, ninguém, nem um rabino, ninguém pode responder acertadamente qual a língua que eles falavam. Maravilha, vamos para a próxima. Benedito pergunta: gostaria de saber se Adão via e ouvia a Deus. Sim, acreditamos que sim. Adão via e ouvia a Deus. E com base em que nós acreditamos nisso? Que Adão e Eva foram criados sem pecado. O que nos afasta de Deus, o que afasta o homem de Deus é o pecado. O que torna o homem mortal é o pecado. E Adão e Eva foram criados limpos, né? Agora, quando eles pecaram, eles perderam o direito de de ver Deus e inclusive de morar. Perceba que quando Deus fala com Caim ouve a voz de Deus, mas não mostra propriamente que ele está vendo Deus. Acredito que Adão e Eva, sim, eles viram Deus. Essa questão de ver a Deus, pastor, ela depende do texto, né? Tem texto que ninguém viu a Deus. Mas na verdade viu uma manifestação de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, certo? Exatamente. João 4, 24, né? Isso, a Bíblia diz que ele procura os aletnoi prosquinetai, né? Os verdadeiros adoradores. Gosto muito dessa frase. Mas lá no livro do profeta Isaías, e viu o Senhor sentado no grande sublime trono. Então são manifestações visíveis. Será que Deus, ele pode ser visto num trono, contido num trono, ou o trono é símbolo de autoridade? Símbolo. Então essas questões, por isso que é importante estudar hermenêutica. Uma hermenêutica bíblica. Eu vejo muitas perguntas que estão dentro da hermenêutica, outros dentro da teontologia, outros dentro da teontologia da doutrina de Deus, né? Deus está em todo lugar, sim ou não? Tá? Sim, sim. Então está no inferno. Se ele está no inferno, em que situação ou circunstâncias ele está no inferno? Aliás, até a própria palavra inferno, de onde se deriva, não é? Por isso que é importante, irmãos. Ai, pastor, então eu tenho que ser mestre, doutor para ser crente? Não, irmão, para ser crente em Jesus, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Agora, a Bíblia ensina a crescer na graça e conhecimento. É importante. Por quê? Porque a Bíblia diz na segunda de Pedro 3,16, que existem coisas difíceis de entender, escritas pelo apóstolo Paulo, que os indoutos, os ignorantes, os inconstantes, não é? Torcem para a sua própria perdição. Está escrito, não está escrito? Está escrito. Imagina só, se para Pedro, que andou com Jesus, que era um judeu, criado e conhecia profundamente as escrituras, né, mais do que um brasileiro comum, por exemplo, ele considerar que os pontos que Paulo escreveu eram difíceis, quer dizer que há pontos realmente que nós precisamos nos debruçar com a ajuda de Deus, de técnicas de interpretação e sobretudo do Espírito Santo, para nós entendermos. É verdade. Então, é muito importante você aprender acerca do texto bíblico. Tanto que, naquele kit que eu falei que eu tenho os DVDs de escatologia, eu tenho um DVD só sobre interpretação bíblica. Do final, se você tiver interesse, você pode me procurar. Só sobre interpretação bíblica. Vamos lá, o Rafael diz: a Bíblia explica alguma coisa sobre os planetas e por que Deus os criou? Bom, em primeiro lugar, o que a ciência entende de planetas hoje é o entendimento que a Bíblia tem. O que são planetas? São astros. Mais profundo, mais ainda, falar mais simplesmente, são estrelas. Planetas são estrelas. E quando a Bíblia diz de estrelas, está indiretamente falando de planetas. É claro que o conhecimento humano
conseguiu conhecer algum deles, nomear alguns deles, e esses nomes, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, são nomes inclusive que se referem à mitologia grega, vale dizer isso, greco-romana, e que além dos planetas conhecidos existem muito mais, e a Bíblia fala sobre eles, são estrelas que Deus criou e criou para a sua glória. Para você entender se o universo ele é infinito, imagine só quem fez o universo. Mas estrelas, pastor, tem que tomar um certo cuidado, que alguns textos bíblicos, existem irmãos que... Existe pelo menos um irmão que eu conheço, muito conhecido aí, que ele diz que as estrelas são anjos. E não tem fundamento isso. Agora, até, por conta de alguns textos de Isaías 14 e tudo mais. Então, cada texto tem que ser melhor interpretado. Agora, estrela como fonte de luz, o senhor está falando com o Sol, por exemplo, é uma estrela. Também. Mas outros não são fonte de luz, refletem luz. Luz do Sol, Mercúrio é um exemplo. Né? São, na verdade, astros celestes, não é? Talvez seja o melhor nome. Astros celestes. Sim, mas se você olhar algumas estrelas que você vê hoje a olho nu, você está olhando para alguns planetas, inclusive. Quando você vê, uma estrela está ficando vermelha, é Mercúrio. A luz do Sol reflete nele e nós enxergamos. Uhum. Então, mas é bom dar essa explicação. Isso é astronomia, não é astrologia. Astronomia é uma outra coisa, tá ok, meus irmãos? Agora, um adendo. Tem um texto em Hebreus 11, que alguém interpreta erroneamente, que diz, pela fé nós cremos que os mundos foram criados. Alguém pega os mundos de Hebreus 11 e fala que são planetas, e não são. Esses mundos aí que a Bíblia fala são outros mundos, não tem nada a ver com planetas. Questões dimensionais. Exatamente. Então vamos lá, vamos falar de aprender teologia agora? Presta atenção comigo, hein? Vamos lá. Crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. É isso aí, eu estou aqui com o pastor Gessel Dilon, eu sou o pastor Roberto Cruvinel, ambos somos da Igreja Brasil para Cristianos já, não é? E o pastor Paulo Lutero de Mello aí, irmãos, poxa vida, pensei que ele ia tocar aquela música do Louis Armstrong. Aquela música é bonita demais, hein? Gente boa, pastor Paulo Lutero de Mello, pastora Cibele, meu abraço a esses servos de Deus, viu? A interpretação, o João pergunta, a interpretação preterista do livro de Apocalipse, aliás, primeiro, a interpretação preterista tem a ver exatamente com o livro de Apocalipse? Uma coisa, não é? A pergunta dele, tem a ver com o liberalismo teológico ou são cristãos conservadores que defendem essa interpretação? Ok, a interpretação preterista não tem a ver exclusivamente com o livro de Apocalipse, tá? O que acontece? Tem duas linhas de interpretação em relação às profecias bíblicas, desde o Antigo Testamento até profecias do Novo Testamento e o livro da Revelação. A interpretação pode ser preterista, quando ela acredita que tudo aquilo já se cumpriu, ou futurista, quando nós acreditamos que essas coisas ainda hão de se cumprir. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as profecias deste livro, porque o fim está próximo. Há um grupo aí, eu respondo já para o irmão, de conservadores, alguns irmãos que acreditam que essas coisas já aconteceram. Mateus 24 já aconteceu, Apocalipse já aconteceu com a destruição de Jerusalém. Mas há um grupo, do qual eu faço parte, que acredita que essas profecias, algumas delas são de dupla interpretação. Primeiro apontava para um fenômeno histórico iminente, e até este fenômeno histórico iminente seria um símbolo de um fenômeno futuro. Então quando leio Apocalipse, eu tenho uma visão futurista. Mas a interpretação preterista nada tem a ver, na minha opinião, com a teologia liberal ou com o liberalismo teológico. Liberalismo, você vai tratar sobre teologia da desmitologização, teologia da crise, etc. Não é? Você vai aprender isso no 4º ano da faculdade, na disciplina de teologia contemporânea. Lamentavelmente, o liberalismo tem furtado a fé do coração das pessoas. Eu vou responder uma pergunta aqui. Pastor, prepara essa, por favor, aqui, ó, essa pergunta. Bom, a pergunta é, o Antônio, é pecado ou não guardarmos o sábado? Se você, Antônio, aliar o sábado à salvação, dizer que para você ser salvo, você tem que guardar o sábado, sim, isso é heresia. Não é? Porque para ser salvo,
é entregar a vida para Jesus. Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9 e 10, aí, por aí. Entendeu? Agora, existem algumas entidades religiosas que aliam o sábado à salvação. Inclusive, uma delas, a sua profetisa expoente maior, diz que viu o sábado circundado por uma auréola, o quarto mandamento. Ora, será que a guarda do sábado é maior do que ser santo? Bem, Deuteronômio 5,15 diz que o sábado é memorial para judeu. Quer guardar o sábado, se circuncide também. Consiga lá uma pedrinha molada, não é? E faça a sua circuncisão. Bom, é importante o dia de descanso? É lógico que sim, não é? O ativismo faz mal. Porém, a Atos capítulo 15, a partir do versículo 28, diz: pareceu bem o Espírito Santo e a nós, não vos impor encargo algum, a não ser estes. E ali não está citado o sábado. Não é? A Bíblia, inclusive, diz: o fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê. Tá bom? Pastor, agora aqui eu não sei se é Mateus. Aqueles que nunca ouviram, acho que é Mate, está aqui pelo Instagram. Tá, pessoal? Segue a gente no Instagram, @Teológica Vida. Nós estamos transmitindo agora a live pelo Instagram e também estamos transmitindo pelo Facebook, ambos Teológica Vida. Acho que a Ione já compartilhou também no meu Face, né, Ione? Tá lá no meu Facebook, não compartilhou. Pai do céu, mas tá bom, tranquilo. Você pode então na Teológica Vida mesmo. A pergunta: aqueles que nunca ouviram falar de Jesus vão conseguir ser salvos? Os índios, depois de 1500, sendo que Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Lembra do fator Melquisedeque? Bom, esse é um texto um pouco complexo de responder, porque a Bíblia não fala tão abertamente em relação a isso. No entanto, em Romanos 2, no capítulo 2, versículo 12, olha o que está escrito. Romanos 2, verso de número 12. Versículo 12. Assim, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Ok? Bom, o que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos? Que Deus tem critérios diferentes para julgar as pessoas que viviam sob dispensações diferentes ou sob uma cosmovisão ou conhecimento suficiente diferente. Podemos conjecturar que Deus pode se manifestar para essas pessoas. Esse seria o fator Melquisedeque que ela citou aí. Do mesmo jeito. Eu citei. Que o senhor citou, perdão. O livro, é o livro Fator Melquisedeque, é bom então, de ler, hein? Isso, então esse livro Fator Melquisedeque, depois o pastor que se desejar poderá falar, mas resumindo a minha resposta seria o seguinte: Deus se revelou para Abraão, antes ou depois da lei? Antes da lei. Para Isaac, para Jacó, para vários outros. Deus se revelou para os homens depois da lei? Sim, se revelou depois da lei. Então, para cada época da história, Deus tem uma forma de se revelar com os homens. Eu acredito que alguns desses homens que nós achamos que não tiveram acesso a Jesus podem ter sido alcançados sob Jesus. A irmã citou aí uma época da história, 1500. 1500, bem ou mal, esses índios eles foram evangelizados, não é? Vieram padres aqui para o Brasil. Mas e antes? Porque, na verdade, é assim, ó. Eu entendo que salvação, segundo a Bíblia, só através de Jesus Cristo. Mais nada. A Bíblia fala que salvação só através de Jesus Cristo. Não tem outra situação. Agora, existe injustiça da parte de Deus? Não. Não existe injustiça da parte de Deus. Como Deus vai fazer, eu não sei. Para o calvinismo é muito fácil isso. Estão predestinados e não estão predestinados. Acabou. Não é? Agora, há o desejo que todos os seres humanos sejam salvos. Esse livro, Fator Melquisedeque, ele mostra, na verdade, manifestações da graça em várias culturas, no sentido de histórias similares, e é de onde você pode chegar com a ministração. Eu li também um livro chamado Por Esta Cruz Te Matarei, que eu achei muito, muito interessante. Olha, o José Eliezer diz: parabéns pelo programa, muito bom mesmo, que Deus abençoe. Tem uma outra pergunta aqui, o Edmilson: por que Jesus falou, passa de mim esse cálice e não essa cruz ou essa dor?
Ok. É a figura de linguagem. Figura de linguagem. Porque Hoje é o na hora da cálice- hermenêutica, hein? Isso. Isso está em Lucas 22, salvo engano. Esse texto. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça o meu querer, mas seja feita a tua vontade. Então, o texto de Lucas, quando fala sobre esse assunto, está dizendo que o cálice simbolizava uma bebida amarga. Uma bebida amarga. E aquilo que Jesus estaria para passar seria uma coisa que causaria sofrimento, sim, ao Jesus Cristo, Jesus homem, que Timóteo fala sobre ele. E Jesus, ele associou, fez como disse o pastor Roberto Cruvinel, usou uma figura de linguagem chamada, talvez, comparação ou uma metáfora, né? Para explicar que, assim como ele sofreria na cruz, o cálice seria aquela amargura que ele teria que passar. Existe uma série de figuras de linguagem, irmãos, personificação. Os meus pés correm para a queda, só meus pés? O corpo todo, a parte pelo todo. Então, algo para personificação, é você atribuir algo inanimado, manifestações como se vida tivesse, antropopatismo, antropomorfismo, zoomorfismo, sinédoque, oximoro, várias, por exemplo, parábola, hipérbole, parábolas são ampliações de outra figura de linguagem. Então, quando você diz, sois como cães, é uma metáfora. Sois cães, já é outra, aliás, sois como cães. Comparação. É uma símile. Sois cães, metáfora. Seus cães, hipocatástase. São várias. Ó, tem uma colocação aqui de um amigo. Olha aqui, pessoal, o que eu recebo aqui, ó. Quero lembrar que hoje às 16 horas esse meu amigo estará aqui ensinando a palavra de Deus com seus convidados num tema específico. E o pastor Jamiel Oliveira faz pergunta que não quer calar. Você é calvinista ou arminiano? Boa pergunta. Eu não sou calvinista nem arminiano, porque eu me recuso a ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. Eu me recuso. Uma hora ou outra eu vou ter que forçar um texto. Eu me recuso a admitir situações como salvo e salvo eleito, me recuso a admitir predestinação condicional, me recuso a admitir isso. A palavra predestinação está na Bíblia? Está. Como também está na Bíblia que a pessoa pode rejeitar. Ponto. O que é ser um calvinista? É você abraçar a linha de pensamento de um grande teólogo, Calvino. O que é ser arminiano? É abraçar a linha de pensamento de um grande teólogo, Armínio. Antes dele desses expoentes não tinha teologia, não? Então, como eu não gosto de ler com a lente embaçada do dogmatismo, eu prefiro, eu sou cristão. Lembra que eu falei isso naquele programa? Eu sou cristão. E a Bíblia não foi escrita no século XVI. Aquele programa. Que nós participamos juntos, não é? Mas amém, irmão. Eu vejo Jesus na vida de arminianos, Jesus na vida de calvinistas. Se quiser me chamar alguma coisa, me chame de soberanista. Sou soberanista. Deus é soberano, porque eu avalio a teologia pela fonte. E a fonte da Bíblia, o livro. Gesiel Gomes diz, abram o livro e não me perguntem que livro. O resto, só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras. Rogério diz, esse programa é uma aula. Isso, é uma aula. E Deus tem abençoado. Vamos lá, mais uma. O pastor, Emerson diz, pastor detém autoridade para amaldiçoar ou abençoar os irmãos na igreja? Bom, irmãos, eu acredito que os pastores foram chamados, a Bíblia diz, vos darei pastores para que apacentem segundo o meu coração. A Bíblia diz que os pastores seriam dados para a igreja e não a igreja para o pastor. Eu acredito que o pastor não deve amaldiçoar e que Deus não deteve esse poder, deixou esse poder para eles. Aliás, quando a Bíblia fala de pastores, diz que eles foram nomeados para aperfeiçoamento dos santos. Está em Efésios 4, versículo 12. Eu acredito que não. Agora, existem raras situações em que houve um vaticínio através da boca de um servo de Deus, mas algo por Deus. Agora, Provérbios 26, 2... Maldição sem causa não virá. Maldição sem causa não se cumpre. Agora, é complicado porque tem gente que é induzida psicologicamente a uma postura de subserviência por conta do medo, do pavor.
A pessoa se você sair daqui eu vou te amaldiçoar. Para! Se alguém disser, vou te amaldiçoar, pastor Cruvinel, vou te colocar seu nome na boca do sapo. Coloca na boca do rinoceronte. Um elefante maior que está em mim do que aquele que está no mundo. E quem gosta de amaldiçoar os outros tem similaridade com o mundo. O Ranilson, é certo eu dizimar transferindo dinheiro para a conta da igreja? Não tem problema nenhum. Eu gostaria que você fizesse isso, irmão. Sinal que você não consegue levar tudo que você ganha do dinheiro do seu dízimo para a casa de Deus. Você pode, se desejar, se a igreja aceitar, dar o cheque ou fazer transferência. E muita gente faz isso até por questão de segurança. Agora, não pode alguém filmar alguém dando uma oferta com a máquina na igreja e falar que a igreja está roubando dinheiro, induzindo, não tem nada a ver. A pessoa escolhe como fazer. Se quiser fazer eletronicamente, faça. Se quiser fazer fisicamente, faça. Ponto. Eu não estou entendendo aqui o irmão Jefferson, ele colocou um 0800 aqui, eu acho que não tem nada a ver com a gente, viu, irmão? Se o meu irmão Jefferson colocou aqui um 0800 que não tem nada a ver com a Faculdade Teológica Vida, eu peço o obséquio que o senhor tire, tá bom? Tá bom, vamos falando em Faculdade Teológica Vida, vamos aprender. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. Disse, pastor Cruvinel, não temos só aula de teologia, mas também aula de português, aprendemos muito. Olha, tem aula de português na Faculdade Teológica Vida. Pode crer, tem mesmo. Pastor, quem quiser te encontrar, como faz? Basta entrar no YouTube ou no Facebook ou no Instagram e colocar Gessé Odilon Rodrigues. Você vai me encontrar. Tenho também um site que é gesséodilon.com.br. Você vai encontrar os meus contatos e meu WhatsApp é 11 999 56 1879. 11 999 56 1879. Então quem quiser convidar o pastor Gessé, eu recomendo, ele é uma bênção de Deus, é da nossa igreja e é uma grande bênção. Domingo está lá na igreja, né, pastor? Domingo estou na igreja, sábado estou na ceia do Senhor. Amanhã também darei aula na Faculdade Teológica Batista pela manhã, aula de bibliologia na cidade de Guarulhos. E domingo estou na nossa igreja e estou aqui ao lado do pastor Cruvinel. Uma bênção, obrigado pelo convite, Deus abençoe. Irmãos, olha, deixa eu dizer, quem quiser, amanhã estarei em Santos, no evento do meu irmão, servo de Deus, mestre Chocolate. Na verdade, irmãos, é minha última graduação. Uau, parabéns. Depois de 40 anos, e vou pregar a palavra de Deus lá. Que bênção. Vou pregar. Então, dia 11, eu vou ministrar na comunidade Anjos de Aço, ali na rua Antônio Ágio, às 19h30, ali próximo ao Morumbi. No dia 16, estarei no Brasil para Cristo em Boituva, à noite. No dia 28, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tabernáculo, Rua das Colmeias, 42. E no dia 7, palestra sobre interpretação bíblica na sede do setor da MOCA, do Brasil da Assembleia de Deus do Belém. Tá ok? Irmãos, quer me convidar para pregar, ou mesmo adquirir aquele DVD sobre interpretação bíblica e os DVD triplo de escatologia? O WhatsApp é 967665787. Isso é para convite, não é para pergunta, tá? 967665787. Vou repetir. Convites, ou mesmo, fala, pastor, eu queria esse DVD do senhor triplo de escatologia. 967665787. 967665787. Devagar, tá bom. 967665787. No meu site tem todos os meus contatos de mídias sociais, pastorrobertocruvinel.com.br, tem ali inclusive vários estudos bíblicos. Se Jesus permitir, segunda-feira nós estamos de volta. Segue a gente aí, a Teológica Vida, Teológica Vida, Roberto Cruvinel no Instagram. Segue a gente, vem seguindo a gente, tem muita coisa boa aí. Deus te abençoe, Deus te guarde, fica na paz do Senhor. Vida Teológica, primeira edição. ZYD 930, Rádio Musical São Paulo. É muito mais vida. É muito mais vida. Ouvir, aprender, entender e crescer. Transformados pela palavra. Vida Teológica.